O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando nesse momento, através da nossa web TV e web rádio, você que nos acompanha através da rádio Iracema, em todo o Cariri, nós estamos nessa quinta-feira tendo a oportunidade de participar da Eucaristia, de sermos alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, de sermos também alimentados pela sua palavra. Hoje a liturgia da quinta-feira, a 18ª semana do tempo comum, nos convida a nos aproximar do Senhor de coração aberto para reconhecê-lo, Senhor da nossa vida. À medida em que nós vamos reconhecendo quem é o Senhor, a manifestação da graça de Deus vai se dando de uma maneira concreta. Os resultados e o êxito da nossa missão, ela depende muito da maneira como nós reconhecemos a ação de Deus em nossa vida. Depende muito da experiência que nós temos com o Senhor. Por isso a palavra de hoje, ela nos questiona acerca de quem é Jesus para nós. Jesus pergunta aos discípulos não com interesse, de popularismo. Jesus não tem esse interesse. Por trás dessa pergunta, Jesus está dando aos discípulos a oportunidade de revelar, a partir de uma experiência concreta e real com Ele, o que eles mesmos pensam a respeito de Jesus. Mas essa pergunta, ela é muito importante para o discípulo de Jesus.
quem é Jesus para mim? É uma pergunta que ela entra na minha pessoalidade. Embora eu seja convidado a viver em comunidade, a experimentar a graça de Deus em comunidade, mas a minha relação, ela se dá, de uma maneira pessoal. Então essa pergunta de Jesus, ela precisa perpassar toda a nossa vida cristã. Nós precisamos nos perguntar constantemente quem é Jesus para nós. Essa pergunta, ela é decisiva para a nossa missão, porque depende da nossa experiência com Ele, a nossa missão. Os frutos da nossa missão, elas dependem muito, do que o Senhor representa para nós. Se eu tenho uma experiência concreta e reconheço de fato que Jesus é o Senhor da minha vida, a minha resposta a Ele será sempre uma resposta positiva. Eu estarei sempre aberto, para reconhecer a sua voz no meu coração. Conhecer quem é Jesus significa dizer, ter intimidade com Ele. O conhecer na Sagrada Escritura, vai muito mais além do que um processo intelectivo. Não é o conhecer teoricamente, não é o conhecer inteligível. O conhecer na Sagrada Escritura significa ter uma experiência concreta e real, a ponto de não ter dúvidas nenhuma acerca daquilo que eu acredito. Então Jesus nos convida hoje a fazermos essa experiência concreta e essa experiência profunda. Hoje nós acompanhávamos também na primeira leitura, isso de uma maneira muito clara, o reconhecimento de quem é Deus para Moisés resulta sempre em saídas das situações que ele vai encontrando no caminho do deserto em busca da terra prometida. A sua experiência concreta com Deus e o reconhecimento de quem Deus é na sua vida, nunca lhes falta a sabedoria e o discernimento para conduzir esse povo no deserto. O que Jesus está dizendo hoje no Evangelho é exatamente isso. Quando Pedro reconhece que Jesus é o Messias, Jesus diz a Pedro que nele vai construir a igreja. Depende muito da maneira como nós nos relacionamos com Deus. Hoje o Senhor nos fala a esse respeito na palavra de Deus. Se nós quisermos crescer no entendimento da palavra, se nós quisermos crescer na dimensão missionária, Jesus precisa ser concreto dentro de nós. Ele precisa ser muito mais do que um sentimento, ele precisa ser muito mais do que um momento, mas ele precisa ser eterno em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.